Faz. É, cara, não sei como, mas passei. Não, que bom Agora pra chegou nas você, né? Eu matérias só acho isso muito técnicas. estranho, porque um tempo atrás aí passar nessas coisas na Unicamp era assim, só os mais insanos passavam de primeira, sabe? É, não, eu repeti, cálculo um passei de primeira, cálculo 2 eu repeti duas vezes e cálculo 3 de primeira. GA também Aham, consegui passar, álgebra linear também, e as aham. físicas também. Eu tô fazendo a última agora, que é física moderna, mas aí entrou na parte de circuitos elétricos 2, eletromagnetismo, resistência de materiais, essa parte técnica da engenharia, aí eu tô precisando de tudo dessa base de cálculo, entendeu? Entendeu, entendeu. Ah, caramba, velho. Então tá, vamos lá. O negócio é o seguinte, primeira regra. Regra do constante. Se você tem uma constante, a derivada da constante é zero. Por quê? Porque a derivada, grosso modo, ela calcula a taxa de variação. E daí qual que é a taxa de variação de uma constante, ou seja, algo que pela definição dela não varia? É zero, né? Então, derivada do número 10, por exemplo, é zero. Tudo bem? Qual que é a derivada de Positivo. x elevado a n? Essa aqui é a clássica, né? Que mais aparece, é a regra do tombo. A derivada é n, x na n menos um, beleza? Uhum. Então, vamos ver um exemplinho aqui. Qual que é a derivada do x elevado a 7? 7x na sexta, né? Cai o 7, 7 menos um em cima. Pela mesma lógica, a derivada do x é um, né? Veja, o x sozinho é a mesma coisa que x elevado a um. Então cai o 1, vai ficar um que multiplica x elevado a um menos um, que é zero. Então vai ficar um vezes x elevado a zero, certo? Uhum. E x elevado a zero, ou qualquer coisa elevada a zero, né? É o Uhum. próprio um. Uhum. Vai ficar um vezes um, que é um. Beleza? Beleza. Então tá bom. Ah, beleza. Easy, né? Bem easy. Próxima regra. Regra é quando tem a constante multiplicando. Quando tu tens a constante multiplicando, você ignora ela e multiplica e deriva só a função. Então, por exemplo, aqui, tu tens um 3, um número 3 que multiplica x a quarto, que é uma função de x, né? Então você deixa o 3 em stand-by e multiplica só o x a quarta. Ou melhor, deriva só o x a quarta, desculpa, tô meio burro hoje. Daí cai o 4, 3 vezes 4, 12, 4 menos um, 3 em cima, show de bola, tá derivado. Veja que aqui nós temos uma função que multiplica uma constante, professor. Não é uma constante, é uma letra, é uma constante, é um número que não muda. O pi é sempre o mesmo pi. Seja aqui, seja em outra galáxia, seja na época dos egípcios, né? Sempre o mesmo valor. E ele, mas ele está dividindo, professor? Não. Se você parar para pensar, uma divisão é uma multiplicação, só que é uma multiplicação invertida, né? Como se você estivesse multiplicando por um sobre pi. Uhum. Daí manteve aí, já era. Sucesso é nóis. Então, beleza. Se tu tens aqui uma soma de funções, você tem a opção de fazer a derivada separadamente. Você pode fazer cada uma delas separadamente, é mais simples, né? Muito bem, uma coisa que eu sempre pergunto aqui para meus alunos, Caetano, é o seguinte: se essa conta aqui caísse numa prova agora para você aí, valendo notinha, conseguiria fazer? Não conseguiria. Não? Não Ah, isso conseguiria. aqui é muito preocupante, cara. Você passou em Física 3? Eu não tenho física 3. Ah, menos mal. Porque assim, não, tudo bem, é que assim, é meio estranho. É que quando eu penso em Unicamp, Unicamp é a universidade, para mim, é a melhor universidade do Brasil. Não, não, isso sem dúvida, cara. Isso sem dúvida. É que essa aqui, tipo, é uma conta simples, né? Então vamos lá. Eu preciso primeiro deixar claras as regras de derivação, né? Eu não vou derivar nada ainda, eu só vou mostrar como é que vai ser derivado. Para começar, o 6 vai para fora e essa raiz cúbica de x, em vez de eu escrever raiz cúbica, eu vou escrever como x elevado a um terço. E esse risquinho é um símbolo de que eu vou derivar, beleza? Uhum. Eu não derivei nada ainda, eu só mostrei que as constantes vão para fora da derivada e
linhazinha ali, né, indicando que será derivado. Então, como é que vai funcionar aqui? Regra do tombo, mas uma fração não importa nem um pouco. Cai o número, x elevado a esse número menos um. Aí eu acho que tu entendeu, eu acabei de explicar, né? Uhum. Cai o número, esse número é menos um. E aqui, como é uma constante sozinha, a resposta é zero, né? Cuidado com isso da derivada. É quando a constante está sozinha, que é zero. Beleza? Beleza. Então tá. Bem, agora a única coisa que precisa fazer é fazer essas contas básicas, né? Fazer essas contas básicas. Então, quanto que é 6 vezes um terço, né? Continha de fração. Vai ficar 6 terços, que é a mesma coisa que 2. Quanto que é um terço menos um? Continha de fração. Menos um é a mesma coisa que 3, menos 3 terços. Porque 3 sobre 3 é um, né? Um terço menos 3 terços é menos 2 terços. 3 vezes 2, 6. 2 menos um, a gente nem coloca, pronto. Derivado. Ok? Uhum. Se eu quiser, eu posso deixar isso aqui mais bonito, né? Por regra de potenciação, eu posso jogar para baixo, vai virar 2 terços. E, melhor ainda, pela regrinha lá da quem tá no sol vai para a sombra, quem tá na sombra vai para o sol, 3 ao quadrado, né? Eu volto a transformar isso aqui numa raiz, né? Quando nós estamos fazendo o cálculo, é mais interessante deixar com potência fracionária para poder derivar, integrar, etc. Mas daí, para deixar mais bonitinho, pode deixar assim. Eu só tô fazendo assim para tu relembrar regrinhas básicas aí do oitavo ano da escolinha, né? Uhum. Mas desse jeito já estava certo a resposta, beleza? Beleza. Então tá bom, conta super easy. Agora eu vou colocar uma para você fazer baseado nisso aqui. Ok? Eu vou mandar aqui para você o que eu acabei de fazer, para você usar como referência. Você, por acaso, tem algum livro ou apostila de cálculo um? Cara, eu tenho um aqui que meu pai usa na faculdade do James Stewart de cálculo. O livro? Tá. É. Bem, o livro é legal, mas eu não recomendo. Não para aluno. Uhum. Porque o livro tem muito detalhe, assim, que para resolver conta não interessa. Eu vou te mandar uma apostila aqui. Essa que eu uso, por sinal. Tudo que eu estava explicando está na página, a partir da página 114, tá? Beleza. Bem, você tem uma missão, quando você terminar ela, você me manda a foto da sua resolução. Eu só vou falar o seguinte, que eu falo para todos os meus alunos, de modo geral, você não fique me perguntando, professor, estou no caminho certo? Porque na hora da prova eu não vou estar lá para te dar essa orientação, e essa é a pior parte, né? É a Uhum. gente não ter muita certeza do que está fazendo, mas tem que ir assim mesmo, sem certeza. Beleza. Se errar, não tem problema, eu pego e corrijo, até é bom, porque daí eu vejo onde é que tu não está entendendo bem. Fechou. Tá bom.
Te mandei. Vamos ver. Muito bem, você. Hã? Não, isso aqui tá errado, né? Que é isso aqui? Você não sabe transformar de raiz para potência fracionária? Não, pelo visto, não, né? Rapaz, tua matemática básica tá muito fraca pra quem tá no meio de um curso, cara. Tipo assim, a gente vai dar aula, a gente espera algumas coisas, né? A regra da potenciação é uma regra que a gente aprende no oitavo ano do ensino fundamental, velho. Quando você tem uma raiz quadrada de m e n, é isso aqui. Não tem nada a ver com sinal de menos, colocou tudo invertido ali. Se a nossa raiz quadrada era 2x na terça, não tem por que colocar o sinal de menos, né? Ficaria só 3 2 pela regra, certo? Esse, Uhum. quem tá na sombra vai pro sol, quem tá no sol vai pra sombra. Quem me ensinou isso foi uma menininha. Ah, agora, tirando esse erro estranho, todo o resto tá certo, tá? Você passou os números para frente pela regra do tombo, simplificou quando deu, e ali aquela constante, você não cometeu esse erro, né? Normalmente os alunos vêm perguntar, professor, mas ali não é o E na X, não tem que fazer a conta do E na X? Não, não tem X, tem pi, né? Aí você percebeu bem que era só uma constante e foi. Ahn, daí o resto. É, mas daí você errou uma conta de fração, daí é pior ainda, né? Ó, ali em cima do X, do teu X, pelo que eu tô vendo aqui, supondo que você tivesse certo, né? Supondo que fosse menos 2 terços menos, mesmo, né? Menos um. Menos 2 terços menos um é menos 2 terços menos 3 terços. Daí tu me coloca menos 1 terço como resposta. Não, né? Ó, se tu tens dificuldade na matemática básica, tem que fazer essas coisas passo a passo. Eu fiz rápido porque, né? Supus. Mas passa passo a passo para não errar. Mantém o denominador, subtrai os numeradores. Então a resposta ali era para ser menos 5 terços, tá? Uhum. Tirando esses dois erros aí de matemática básica, a parte do cálculo tu tá fazendo bem. Tipo, a parte de cálculo diferencial, integral, né? Então, eu acho que o problema não tá no cálculo, tá mais na matemática básica. O cálculo tá fazendo certinho. Eu vou pôr uma outra conta aqui para você fazer que segue a mesma lógica, tá? Beleza. Mas, ó, veja pelo lado bom, a parte do cálculo tá ótima. Tenho nada a Uhum. acrescentar ali, beleza? O jogo de sinais também, tudo certo, maravilha. Então tá bom, tenta fazer essa aí na moralzinha e depois a gente já vai pra próxima.
Mandei. Vejamos, senhor. Ahn, legal, agora você corrigiu o seu errinho lá da fração, ou melhor, da potência fracionária. Passou ele para frente multiplicando. Daí tu fizesse ali a continha de 1/3 menos 3/3, que dá menos 2/3. Legal. Simplificou onde dava, já era. Muito bom, agora sim. Agora tá top. Agora podemos ir para a próxima. Essas regras são as mais iniciais. Agora nós temos a regra do produto, que as regras começam a complicar um pouquinho. Que é o seguinte: quando você tem uma multiplicação, note, antes era soma, a soma era só fazer como você fez, né, separadamente. Agora, como é uma multiplicação, você tem, você tem que decorar a seguinte regra, que a derivada da multiplicação, ela vai ser a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? O negócio é o seguinte agora. Por exemplo, essa função aqui, né? Vamos derivá-la. Aplicando a regra. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda. Note que aqui na parte da derivada da segunda, ele elevou a 1/2 vezes a primeira normal. Daí, ficou desse jeito assim. É derivado, sacou? A partir do momento, Caetano, que não tem mais o apóstrofe aqui, já tá derivado. Claro, ele quis simplificar e ele diz para nós aqui, que é um pouco difícil de acreditar, que é possível somar isso tudo e fica desse jeito. Claro, para somar x's, você precisa que eles estejam na mesma potência, né? E aqui parece que se nós fizermos as regrinhas de potenciação, multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes, né? Regra de potenciação que a gente aprende quando é pequeno, vai dar isso. E olha só, de fato dá. Por quê? Porque apesar da função ter sido apresentada para nós desse jeito, a gente já poderia ter feito a mudança, né? Nós já poderíamos ter feito a mudança aqui. Nós já poderíamos ter notado que bases iguais. Então, né, transforma isso aqui em 1/2, né, essa raiz em 1/2. Multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. Tu pode estar pensando assim, mas por que aqui é 1/2? Se não tem 1 nem 2 aqui? Tem, né? O x está elevado a 1, a gente não vê mais, tá? E a raiz quadrada recebe esse nome porque é 2 aqui. Quadrada, né? Vem de 2, se elevar ao quadrado. Daí foi o que ele fez. Ele, no segunda solução aqui, né? Que vai dar, obviamente, a mesma resposta. Ele primeiro juntou esses dois x's aqui. 2 mais 1/2 é 5/2. Daí aqui, né, desse jeito, fica muito mais fácil derivar, não precisa fazer a regra do produto. Então, o que eu quero que tu entenda é que a regra do produto, às vezes, ela é opcional, tem outros jeitos de fazer. Mas, claro, se você quiser, você sempre pode fazer pela regra do produto e sempre vai dar a resposta certa. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui. Digamos que a gente tivesse esse caso aqui, olha só. É uma multiplicação de funções, a gente pode então fazer a regra do produto, mas é mais interessante, talvez, né? Vai depender de quem está fazendo, se entendeu bem a regra do produto ou não, fazer a distributiva, né? Faz a distributiva, vai ter vários terminhos separadinhos, faz a derivada de cada um, que nem você estava fazendo antes. Mas, como a gente está treinando a regra do produto, eu vou fazer pela regra do produto. A regra do produto diz para nós o seguinte: se a gente tiver uma função que a gente consegue observar que é uma função vezes outra, a derivada vai ser, vou até copiar aqui, a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? Então agora a gente só precisa identificar quem que é a primeira e quem que é a segunda aqui. A primeira é x ao quadrado mais 1. Quem que é a derivada de x ao quadrado mais 1? 2x, né? A segunda é x mais 2. Eu tô copiando, né? Quem que é a derivada? 1.
Então agora, a única coisa que eu preciso fazer para resolver a derivada, na verdade, ela já está resolvida. O que eu preciso é substituir os termos, né? Gelinha primeiro. Gelinha é esse cara. H é esse. Mais. Vou até copiar o mais aqui, tão preguiçoso que eu sou. G vezes o H. Nossa, que eu escrevi gelinha, mas era galinha. Bom que eu deixo o colorido da cor certa, né? Vezes o galinha é um. Pronto. Isso aqui já vale como resposta. Particularmente, eu não gosto de fazer a distributiva, porque pelo menos assim o professor olha e já entende de onde veio cada um, sacou? Muito bem. Conta feita. Agora é tua vez, tá? Beleza. Vou pôr uma para te fazer aqui que segue a mesma lógica. De novo, te mandei a apostila, tá? Tudo a partir da página 114. E a conta que você vai fazer agora é essa aqui. Beleza? Tá rolando uma multiplicação aqui. Eu vou te enviar. É greve do que na Unicamp? É professor querendo aumento de salário? Cara, era professor e aluno, agora parou, mas, sendo bem sincero, não faço ideia do que é e nem quero saber também. Que bom, velho. Tudo um bando de vagabundo. É, fora que quebrou minha série, e como eu te falei, eu trabalho, eu aproveito as férias para poder viajar a trabalho, e agora eu não vou conseguir. Ah, tem isso, né? Daí pois é, né? Ele se perde. É porque para professor, cara. Ó, se um professor para de trabalhar, nada muda, né? Agora, tu que faz um trabalho sério aí, que tem que viajar até para trabalhar, daí a história é outra, né? É, então, Agora, esses professor vagabundo aí, aluno de diretório acadêmico, daí é complicado, né? Eles nossa, podem nem ser é foda. vagabundo o suficiente que ninguém liga nada, né? Mas como fica às vezes feio pra mídia, daí eles vão lá e mudam às vezes o salário ou estão pedindo. Mas Então, cara, a gente que trabalha tem que se virar com o que tem. eu tenho uma empresa de prestação de serviço, né, de manutenção elétrica, e aí, cara, quando eu tenho tempo e faço compromisso, eu tenho que cumprir. Agora eu não vou conseguir, cara, vou ter que me virar para ver o que eu vou fazer aqui. Pois é, complicado. Quando a gente não tem previsibilidade, é complicado. Bem, tu tens uma conta aí para fazer. Lembre-se, aqui é um pontinho de multiplicação. Deixa eu ver direito aqui. Beleza? Vamos Beleza. lá, fazendo, manda foto. Eu te mandei no zap lá o que eu fiz para usar como referência. Uhum. Cara, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Já volto. Beleza. Uhum.
Pronto. Voltei, cara. Vamos ver o que você me enviou. Tá. Você identificou quem é quem, você derivou. Daí você já preferiu colocar como raiz mesmo, né? Deixa eu mostrar aqui na câmera da Globo. Daí você jogou e aqui tudo certo. Regra do produto tá ótima. Não tá mais cometendo erro de matemática básica. Aqui nós temos a regra do quociente. Eu vou falar rapidinho da regra do quociente, porque ela é muito parecida com a regra do produto, então eu acho que não vale a pena a gente fazer um problema só de regra do quociente. Vamos fazer dos dois juntos. Uhum. Você parece que está fazendo bem as contas. Então a regra do quociente é o seguinte: quando você tem uma função que é uma divisão, derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Só seguir a regra, né? Fazer em pedacinhos. Você nota quem é um termo, nota quem é outro termo, vai fazendo em pedacinhos os termos e partiu para o abraço. Agora, vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Fazer as duas contas ao mesmo tempo. As duas regras ao mesmo tempo. Então, por exemplo, digamos que a gente tenha x quadrado mais x vezes x ao cubo mais 3x mais 2 dividido por x à quarta mais 4x ao cubo. Como você pode perceber, ao mesmo tempo aqui está rolando multiplicação e divisão. Daí, obviamente, a gente vai ter que usar as duas regras aqui. Tanto a do produto quanto a do quociente. Existe uma ordem para a resposta sair certa? Não. Não existe uma ordem para a resposta sair certa. Existe uma ordem para a resposta sair mais fácil, né? Você pode escolher um caminho que é mais complicado, mais longo que o outro, né? Mas na prática, dá na mesma. Beleza? Uhum. Então vamos lá, fiote. Vamos ver aqui. Ó, o que eu posso fazer aqui? Eu posso identificar que esse é o cara de cima e esse é o cara de baixo. Beleza? Pode ser. Beleza. Posso identificar dessa forma. Eu acho que fica mais de boa fazer a identificação dessa forma. Na minha opinião, pode ser que na tua seja outra. Mas vamos lá. Então, eu tenho uma F, que é igual a um G sobre um H. Então, a derivada vai ser derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo vezes a de cima normal, dividido pela de baixo normal ao quadrado. Ok? Então, agora a gente tem que identificar quem é quem, né? Quem que é G? G é tudo aquilo que está lá em cima. X ao quadrado mais x, vezes x ao cubo mais 3x mais 2. Bem, eu não consigo, assim, de imediato, dizer quem é a derivada. Por quê? Porque ela é uma multiplicação. Então, eu preciso fazer a regra do produto, que é a derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. A derivada da primeira aqui vai dar 2x mais 1. Vou só copiar a segunda. E a derivada da segunda vai ser simplesmente 3x ao quadrado mais 3, ok? Uhum. Note que eu não vou fazer distributiva, porque isso seria extremamente trabalhoso. E o teu professor também não vai cobrar que tu faça distributiva, entendeu? Ele quer que você use a derivada para resolver um problema, principalmente nessas matérias mais avançadas de engenharia aí que tu tem. Vamos para a próxima. Agora a de baixo é x à quarta mais 4x ao cubo. A derivada vai ser essa aqui, dá para fazer de cabeça.
Veja que eu coloco sempre o parênteses, porque lá no fim eu vou ter que usar, vou ter que fazer uma multiplicação total, né? Então, eu vou deixar o parênteses. Muito bem. Uma coisa que eu vejo a turma muito errar ainda, né? Mesmo em faculdade, é não colocar parênteses na conta. Aí pediu para dar merda, né? Então, a derivada da primeira. Note que mesmo com esse monte de parênteses, eu ainda vou ter que pôr um colchete, porque como você pode ver, é gelinha vezes H, e tudo isso é gelinha. Então, tudo isso, que é gelinha, tem que multiplicar o H. Beleza? Beleza. Para menos a derivada do H vezes o G. Aqui não precisa porque não tem soma, né? Note que eu precisei colocar o colchete lá por causa da soma que tinha no meio, né? Se você num computador não colocar um colchete aqui que nem eu coloquei, ele vai entender que só esse termo está multiplicando o azul, porque tem um mais aqui, né? Mas ele quebra. Dividido pela de baixo normal ao quadrado. Beleza? Pronto, essa aqui é a derivada. Agora, vale a pena fazer distributiva? Não, tu vai perder muito tempo. E assim o professor olha e percebe, bem, se tu tivesse feito colorido, né? Mas mesmo sem fazer colorido, o professor olha e percebe que você tem a derivada da primeira, vezes a segunda normal, né? Veja, as coisas estão bem separadinhas. Se você, por acaso, fizer distributiva, pode ser até que no processo você erre alguma coisa, vão ser tantos termos, né? Pode ser que você perca alguma coisa. Então, eu nunca vou te estimular a fazer as, a abertura dos parênteses, nem aqui embaixo mesmo, tá bom? Então, agora o que eu vou pedir para você é que você faça uma outra derivada seguindo a mesma lógica que eu. Vai ser, vai ser isso aqui, veja só. É, beleza? Beleza. Você vai fazer da forma que você achar mais apropriado. No meu caso, eu achei mais fácil começar a estruturar pela regra do produto. Talvez você ache que nesse caso seja mais fácil, pela regra do quociente, no meu caso. Talvez no seu caso você ache mais fácil estruturar pela, começar, né? Pela regra do produto. Não sei. Eu começaria pela regra do produto, né? Mas é só a minha opinião. Você faz do jeito que você achar mais confortável, né? Você começa fazendo confortável, depois a gente vai fazendo a coisa rapidamente, né? Mais rápido. Eu te mandei o que eu fiz, tá? Você pode começar então. Vamos ver se você consegue terminar essa até o fim da aula. Eu acho que dá.
Te mandei. Vamos ver o que você fez aqui, cara. Derivada da primeira. Tá, peraí. Você preferiu fazer uma modificaçãozinha ali, né? Que envolve matemática básica, e transformou num problema bem parecido com o que eu havia feito. Daí você fez a derivadinha. Nada a acrescentar. Tirando que mal coube ali, né? Sempre tem que colocar a filhinha igual, mas tá tudo certo. Cara, nota 10, melhorou 1000% aí durante a aula. É isso aí. Na aula que vem, talvez a gente já possa começar a fazer uma revisão de aplicações de derivadas. E na outra, Beleza. integrais já. Beleza? Show. Show de bola. A gente se fala amanhã, então. Abraço. Beleza, os mesmos horários, mantém para os próximos. Oi, calma aí. O que que você falou? Manter os mesmos horários para as próximas Sim, aulas também? sim. Amanhã às 11, quarta às 11 também. E Isso. daí nas segundas às 12. Mas Beleza. tem um detalhe, quando você me pediu aula, me pareceu que você queria fazer muita aula em pouco tempo e não tinha muito horário livre. Mas por acaso agora tem às 11 também na quinta livre, caso tu queira também fazer também às 11 na quinta. Ah, esses são os únicos horários que eu tenho na semana que eu consigo, cara. Tá, então tu não queres às 11 na quinta, né? Não, pode manter segunda, terça e quarta. Tranquilo. Então tá, Talvez eu abraço. consiga para a próxima, mas eu preciso mudar umas reuniões minhas aqui, mas eu vejo e te falo. Sem problema, só que abriu aqui a opção, te falei. Então tá, Beleza? abraço, obrigado, até. Valeu.